Recentemente, o PSOL emitiu nota protestando frontalmente contra a condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos de prisão. O ex-presidente Lula, em entrevista concedida ao jornalista esportivo José Trajano, provocado pelo jornalista sobre uma antiga disputa que existe entre PSOL e PT, até porque o PSOL foi formado de uma dissidência do PT no início do primeiro governo Lula. Esse assunto levou o presidente Lula a explicar por que existe essa divergência entre os dois partidos. Mas tem uma divisão também na esquerda que me incomoda profundamente, a falta de união da esquerda, e a rixa entre PT e PSOL. Por que esses dois não se bicam, Lula? O PSOL, não se trata de não gostar do PSOL. O pessoal que não gosta do PT. O pessoal que não gosta do PT. Ou seja, você veja, na última eleição, a companheira Jandira foi candidata do PCdoB, foi candidata a prefeita, sabe? Alguns companheiros do PSOL não queriam nem conversar com ela. Agora teve um ato lá, não deixaram nem ela falar. Sabe, então... Mas você acha que vai continuar assim pro resto da vida? A única coisa que eu desejo é que eles ganhem uma coisa. Eu quero que eles governem a cidade do Rio de Janeiro. Quando eles governarem a cidade do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá pra gente nadar teoricamente. Ele não pode ficar na beira da praia e falar, bom, você deu uma abraçada pra cá, uma abraçada pra lá, levanta a cabeça, bate um pé, entra na água e vai nadar, porra. Então eu quero que eles governem uma cidade. Depois que eles governam a cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, quando foi, sabe, quando foi em 2006, que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella tinha que ficar com Freixo. Não dava para ficar com Crivella. Eu não tenho problema de ficar com Freixo. Não digo você, eu digo o eleitor. O problema é o seguinte, é que eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, espelho meu, tem alguém mais fudido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu? E essa divergência entre os dois partidos, ela não é gratuita. O presidente Lula disse que o PSOL faz muita frescura, termo do presidente Lula, que o PSOL precisaria governar alguma coisa para parar de criticar as alianças do PT. O pessoal criticou durante muito tempo as alianças do PT com o PMDB e com outros partidos da base aliada, dizendo que o PT havia se vendido, tal. E, na verdade, o Lula tenta explicar o seguinte, não é possível governar sem alianças. Porque o Brasil é um país que tem um parlamentarismo híbrido, o presidente não manda em tudo sozinho, ele pode ser, inclusive, destituído pelo Congresso e ele precisa do Congresso para tudo. Então não existe a possibilidade de um partido governar qualquer nível da administração pública, seja municipal, seja estadual, seja federal. Ninguém governa o Brasil sem fazer aliança. E foi exatamente isso que o presidente Lula falou e talvez tenha cometido algum excesso retórico ao dizer que há pessoas no PSOL que se acham. Evidentemente o PSOL, como todos os partidos, tem gente boa, como o deputado Jean Willis, por exemplo, que é um grande deputado, mas vamos rever o que é que leva o presidente Lula a fazer essas críticas ao PSOL. Eu tive a opinião de que a melhor maneira de se enfrentar lá atrás o impeachment não era dizendo fica Dilma simplesmente, porque o povo já não queria mais aquele governo, porque estava traindo seus próprios compromissos. Vocês sabem que o programa que a Dilma estava implementando... Pessoal, as pessoas precisam poder terminar de falar. E aí depois a gente se manifesta.
é preciso ter respeito. Vaia não cabe aqui entre nós. Então eu queria pedir respeito, aplaudir quem quiser apoiar. Depois vai poder gritar a palavra de ordem com todos os nossos contrapontos, mas as pessoas precisam falar. Vocês sabem, mesmo os que apoiam o PT, sabem que a Dilma, no segundo mandato, quando nomeou Joaquim Levy, traiu seus compromissos de campanha. E isso levou a uma perda de legitimidade. É preciso aceitar essa realidade, até para que nós possamos fazer o balanço desse processo e construir algo novo, quem sabe até juntos. Nós precisamos saber que a perda da legitimidade teve a ver com o abandono do seu programa. É isso que eu acho que não está sendo compreendido. Um companheiro meu de blogosfera, uma pessoa que eu gosto muito, sugeriu inclusive que o ex-presidente Lula deveria pedir desculpas ao PSOL. Eu acho que não cabe. Sinceramente, eu acho que não cabe essa consideração, porque se o Lula deve desculpas ao PSOL por ter feito essa pequena crítica, segundo esse meu amigo, logo após o PSOL condenar a condenação do Lula pelo Moro, o que o PSOL deveria fazer quando, por exemplo, o principal quadro do partido, a Luciana Genro, que foi candidata a presidente em 2014, diz que o Lula se tornou um vassalo das empreiteiras, um agenciador das empreiteiras, comemorou a prisão do Lula pela Lava Jato. O ex-candidato a prefeito do Rio, Marcelo Freixo, que eu sempre vi como uma pessoa ponderada, mas na campanha de 2016, agora, ele não quis o Lula no seu palanque, não quis o PT no seu palanque, não quis o apoio do PT, perdeu, inclusive, a eleição. Então eu acho que esse problema que existe entre PSOL e PT, ele decorre da formação do PSOL. Quando, por volta lá de 2004, gente do PT saiu do partido para formar o PSOL porque não concordava com uma primeira reforma da Previdência, que foi uma coisa que não chegou nem a ser muito tão dramática quanto a reforma que se quer fazer hoje, mas era necessário fazer, ou pode-se discordar de que era ou não necessário, mas aí o pessoal virou um partido. Existem fotos aí na internet em que a Heloísa Helena, por exemplo, que chegou a ser candidata a presidente pelo PSOL, hoje saiu do PSOL, ela tirou fotos ao lado do DEM, ao lado de tucanos, ao lado de partidos de direita e até de extrema direita, comemorando a derrota do Lula em alguma votação que teve no Congresso. Então o PSOL também é um partido que no início do segundo governo Dilma foi um dos que entoou um discurso criticando a Dilma que viabilizou o golpe. O pessoal ajudou a viabilizar o golpe contra Dilma Rousseff. E quando percebeu que essa postura, assim como as manifestações de junho de 2013, tinha tirado a extrema-direita do armário, o pessoal começou a ser alertado pelo seu instinto de sobrevivência. E, evidentemente, votou contra o impeachment, que foi um absurdo. O impeachment foi feito sem base legal nenhuma, foi feito sob uma desculpa, e hoje o pessoal está vendo que existe um risco grande, a gente está vendo que o Brasil está correndo o risco de eleger, por exemplo, o Jair Bolsonaro, que é uma espécie de Hitler tupiniquim. Então eu acredito que o pessoal não está fazendo nenhum favor ao PT quando se posiciona contra a absurda condenação do Lula, ou quando ele se posiciona contra o impeachment fraudulento, ou quando ele percebe que se em 2018 a esquerda der mole, sabe o que vai acontecer, meus amigos? Nós vamos ser governados por um Hitler tupiniquim. E eu não sei se esse Hitler tupiniquim é o Jair Bolsonaro ou se esse Hitler tupiniquim pode ser o João Dória, que apesar de alguns acharem que não tem expressão,
A gente não pode esquecer a subestimação do Donald Trump, que resultou nesse governo terrível que há hoje nos Estados Unidos e que ameaça a humanidade. Eu agradeço a atenção e eu quero pedir a você que, se gostou desse vídeo que nós estamos fazendo, dê o seu joinha, o seu like aí no vídeo e que assine o canal do Blog da Cidadania para ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos para você. Muito obrigado.